Belenenses. Sim, no fundo fazer um bocadinho uma história breve do Belenenses. 100 anos é um momento tão importante na vida de um clube. E eu particularmente tenho uma enorme simpatia pelo Belenenses também por causa da história mais remota, digamos assim. Porque é importante lembrar que o Belenenses, embora só tenha sido fundado em 1919, enquanto, por exemplo, o Benfica, o Sporting e o Porto foram mais no início do século, mas a verdade é que Belém foi, digamos assim, a zona onde o futebol em Portugal floresceu, digamos assim, as famosas terras do desembargador, uma zona onde foram realizados alguns dos primeiros jogos de futebol em Portugal, envolvendo alunos da Casa Pia, os ingleses do Carcavelos, do Cabo Submarino. Portanto, aquela zona foi importantíssima para o nascimento do futebol em Portugal. E muita gente não sabe, mas foi lá também que nasceu o Sport Lisboa e Benfica, embora na altura apenas só Sport Lisboa, fundado por Casa Pianos. E a verdade é que são ironias do destino, mas se o Sport Lisboa não tivesse deslocado para Benfica em busca de um terreno de jogo, e foi aí que surgiu o Sport Lisboa-Benfica, da tal fusão entre o Sport Lisboa e o Benfica, provavelmente hoje em dia não existiria Belenenses, e existiria um Benfica, mas em Belém. Ou seja, não seria Benfica, seria eventualmente Sport Lisboa e Belém. Mas esse é um dado curioso, o facto do Belenenses ter sido fundado porque muitos rapazes, homens já que nasceram naquela zona, sentiam a falta da existência de um clube no sítio onde, no fundo, tinha se desenvolvido mais o futebol na cidade de Lisboa. Tu até escolheste umas fotografias para ilustrar alguns desses momentos. Temos algumas fotografias que nos mostram algumas das primeiras equipas do Belenenses. Estão aqui um bocadinho misturadas, mas esta, por exemplo, é a primeira equipa do Belenenses em 1919. Estas são imagens das Salésias. Esta é uma imagem acerca de um assunto que vamos falar mais tarde, que é a perda do campeonato em 55. E este é o primeiro campo do Belenenses, o campo do Pau do Fio, porque tinha um poste telegráfico do telégrafo a meio do campo, praticamente. Artur José Pereira, o fundador do Belenenses, o tal homem que foi considerado o melhor jogador português até aos anos 40, 50, e o Artur José Pereira é bem um exemplo do que eu referia. E este banco, João? Este banco foi onde, supostamente, o tal grupo de rapazes, liderado pelo Artur José Pereira, em agosto de 1919, decidiram formar o Belenenses, que nasceria depois a 23 de setembro, passado cerca de um mês. Mas dizia que o AJ Pereira representa bem este fenómeno, ou seja, alguém que, oriundo de Belém, um jogador excepcional que acabou por ir jogar para o Benfica porque não existia um clube forte em Belém, depois passou para o Sporting, foi a primeira transferência de sempre do futebol português, em 1915, por 36 escudos por mês e prioridade nos banhos de água quente. Era um aspecto importantíssimo. Ele tinha prioridade para usar a banheira, porque era o jogador mais conceituado de futebol em Portugal. E em 1919, já com 30 anos, decide cumprir um sonho, não só dele, mas desses tais rapazes que estavam espalhados por outros clubes, pelo Benfica, pelo Sporting, pelo CIF, ou seja, fundar o clube de Belém. Ou seja, ter finalmente a possibilidade de jogar na sua terra, no bairro onde nascera e fora criado. E de tal forma isso foi real que, ao final de um ano, o Belenenses já estava a jogar a final do Campeonato de Lisboa, que era a prova mais importante da altura, e passado meia dúzia de anos era campeão de Portugal. Ou seja, o Belenenses passou de um clube... Vamos ver também essas fotos do Belenenses campeão de Portugal em 45, na época de 1945. Sim, quando estava a falar do campeão de Portugal, até estava a pensar o Campeonato de Portugal, o primeiro formato, digamos assim, da primeira competição de cariz nacional. O tal Campeonato de Portugal que era disputado a eliminar entre os vencedores e as melhores equipas dos campeonatos regionais. Isso aconteceu em 1927. Como vês, até o título de campeão nacional. De 46, aí já um campeonato nacional verdadeiramente. Mas o interessante aqui é pensar que um clube fundado em 1919, passado 7 anos, é campeão de Portugal, ou seja, é a melhor equipa portuguesa,
e neste período, até meados dos anos 30, ganhou todas as mais importantes provas dos calendários, quer regional, quer nacional. E pouco depois, por exemplo, atingiu a final da Taça de Portugal em 40, 41 e 42, vencendo na última delas o Vitória de Guimarães, por 2-0, e em 46, como disseste muito bem, é campeão. Portanto, o que é interessante aqui, relevar aqui, é o facto de um clube recém-nascido ter-se alpendurado logo à condição de grande do futebol português, juntando-se ao Benfica, ao Porto e ao Sporting, e ter realmente, durante 4 décadas, pelo menos, anos 20, 30, 40 e 50, feito parte do grupo dos grandes. E em 1956 inaugurou o seu estádio. Exatamente. Vamos também ver essas imagens. Antes disso, é também um aspecto fundamental para lá da presença inspiradora do AJP, do AJ Pereira, é também a ascensão do Pep, o jogador que faleceu em 1931 com apenas 23 anos e era considerado o sucessor do AJ Pereira como melhor jogador português. E antes do Restelo, a existência das Salésias é também um símbolo, felizmente recuperado agora pelo Belenenses, porque foi o primeiro campo relevado em Portugal. Foi inaugurado em 28 e depois relevado em 37, e lá realizaram-se muitos dos primeiros jogos importantes da seleção portuguesa e as finais da Taça de Portugal, até à existência do Estádio do Jamor. Portanto, as Salésias, antes do Restelo, foi um símbolo fundamental da história da grandiosa história do Belenenses.